Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a estrutura de dados fila. Anteriormente a gente estudou primeiramente lista. A lista ela não tem nenhuma restrição de inclusão e de exclusão, eu posso incluir ou excluir em qualquer posição. Já a pilha ela tem uma restrição na inserção e na exclusão. Eu só posso, eu insiro e esses valores vão sendo empilhados, e na hora de remover eu removo o último. A fila, ela tem um critério de o primeiro que chega é o primeiro que sai. Similarmente a qualquer fila que eu tenho, por exemplo, em um banco, em uma casa lotérica. Então, teoricamente, eu tenho uma fila única que o primeiro que chega, esse primeiro que vai sair. E eu não consigo mudar essa ordem, não consigo modificar isso, certo? Então, o critério aqui é diferente da pilha. Então, a ideia é... A fila é um tipo de lista que obedece uma regra de chegada ou adição de elementos. É o first in, first out, o primeiro que chega é o primeiro que sai. E é essa ideia. Primeiro aponta para o próximo, e esse próximo aqui aponta para o segundo, esse próximo aponta para o terceiro, e por aí vai. Também usa ponteiro, então quando eu quiser remover qualquer um desses elementos, eu redireciono o ponteiro. Então, se eu quiser remover o segundo aqui, eu excluo, deixo de apontar esse ponteiro aqui para o segundo, aponto para o terceiro, e esse aqui aponta para nulo. Então, eu isolei esse elemento aqui. Então, por isso que é mais fácil a exclusão e por aí vai. Só que, ao excluir, eu não posso excluir esse segundo. Eu tenho que obrigatoriamente excluir o primeiro, porque foi o primeiro a chegar. Certinho? Este é o primeiro que sai. Este vai ser o último, que é o último elemento. E aí eu tenho várias operações. Similarmente à pilha e à lista, eu tenho os comandos, operações similares. O push, só que o push ele vai inserir sempre em ordem. O primeiro que chegou, depois o segundo e por aí vai. Então adiciono um item ao final da lista. A ordem de adição indica a ordem como os itens são removidos. O mais antigo sai primeiro. Então sempre adiciono no final. Não tenho a possibilidade de inserir no início. Vai inserindo no final. O primeiro que chega, o segundo ele vai no final, o terceiro e por aí vai. Fila front, ele acessa o item que está o primeiro da posição. O fila back ele mostra o último. Isso aqui é somente para visualização, para mostrar quem é o primeiro da fila, quem é o último da fila. E para remover, eu uso o pop. O mesmo pop da pilha, o mesmo pop da lista, só que ele vai fazer a fila andar e ele vai remover o primeiro. Tamanho, ele vai mostrar o tamanho da minha fila. A mesma forma, o empty, ele vai mostrar se a fila está vazia, e o clear, ele vai excluir todos os itens da minha fila. E aí, vamos para a prática. Como eu visualizo isso no C++, é uma biblioteca do C++, e aí eu uso a queue. Essa queue aqui me informa que ela é uma fila, e ao invés de inserir aqui stack como uma pilha, por exemplo, ou list como uma lista, eu uso queue aqui, e aí eu uso essa fila. Nesse caso, o tipo da estrutura conteúdo. Então, essa é a minha fila do tipo conteúdo. Aqui, voltando a repetir, o conteúdo que está aqui é um inteiro, mas isso aqui é para informar que eu posso criar uma estrutura complexa aqui com vários tipos. E aí ser uma estrutura e aqui ser do tipo estrutura. Se eu for armazenar ou querer dados somente de um tipo inteiro, eu não preciso criar essa estrutura, eu coloco aqui diretamente int. Então, da mesma forma como a gente viu anteriormente, eu crio aqui a minha fila. Para inserir, a gente viu que é o push, então eu coloco o push. Quem é o primeiro elemento? O C1, porque foi o primeiro que chegou, o segundo é o C2 e o terceiro é o C3. Se eu quiser saber qual é o primeiro, fila front, ele vai mostrar aqui para mim o C1. Acesso o C1.
Se eu acessar fila.back, ele vai mostrar o último para mim, que é o C3. Então, acesso o C3. Quero remover o primeiro da posição, e eu só posso remover o primeiro. Então, fila.pop, ele vai remover aqui o primeiro elemento, que é o C1. Verificar se a fila está vazia, da mesma forma como nas outras estruturas, empty. Se não, eu estou negando que se a fila não estiver vazia, a fila não está vazia. E o clear, eu excluo todos os meus elementos. Vamos ver, eu deixei um exemplo pronto aqui no dev, este caso aqui, os mesmos que nós vimos nos slides. Eu tenho aqui a minha fila, eu criei 3 conteúdos, 36, 73 e 80. Se eu for inserir aqui o C1, é o primeiro, então 36, 73 é o segundo e 80 é o terceiro. Aqui eu removi, então remove sempre o primeiro elemento. O primeiro elemento aqui é quem? C1, 36. Então 36 foi removido com esse fila pop. Front, ele pegou aqui o primeiro. Quem é o primeiro agora, já que o C1 saiu? É o C2. Então 73. Então eu vou mostrar aqui, ó, C.dado. O primeiro elemento é 73. Fila back é o último. Quem é o último? 80. Então ele vai mostrar que o último é 80. E esse programa faz isso. Mostra o primeiro, que é 73, e o último, que é 80. Exemplificando o uso aqui da minha fila. Então, primeiro é 73 e o último elemento é 80. Eu poderia até informar aqui antes, né? Tenho fila.size 3 itens na fila. Ele vai mostrar que tem 3 itens na fila, e quando eu excluir, ele vai mostrar que tem 2 itens na fila. Então, tem 3 itens, excluir tem 2, e aí eu mostro o primeiro elemento é 73 e o último elemento é 80. Certinho. A ideia é bem simples, seguindo as filas que nós temos no nosso dia a dia. E aqui, para vocês fazerem agora atividades. Esse exercício é para vocês implementarem uma fila, controle de fila, de um estabelecimento, e cada cliente deve ser identificado com seu nome e sua senha. Então, nome e senha, a senha é definida de forma sequencial. Então, o primeiro que chegar vai ter a senha 1, o segundo vai ser a senha 2. Automaticamente, o programa associa isso aos clientes, e o software deve exibir essas duas informações para cada atendimento, e aí eu tenho que ter essas duas funções, adicionar cliente na lista, na fila, e realizar atendimento. Aqui eu também deixei separado para mostrar como é que fica esse programa, fila de banco. A gente vai ter essas opções, né? Adicionar e realizar atendimento, e sair. E aqui eu vou mostrar ele funcionando. Só mostrando aqui, eu tenho o caso 1, ele vai adicionar na fila, o caso 2, ele vai realizar atendimento. Como é que seria esse programa aqui funcionando? Adicionar um cliente na fila, eu vou adicionar aqui, informe o nome, Miley, a senha já é 1. O programa automaticamente definiu para mim que este é o primeiro cliente. Se eu chegar aqui e informar Matheus, esse é o segundo cliente. Se eu adicionar aqui Deborah, eu tenho o terceiro elemento, o terceiro cliente. E ao realizar o atendimento, eu tenho que atender o primeiro, que foi Miley, né? Chamando o Miley com a senha 1. Então, está chamando o Miley. O segundo foi o Matheus, chamando o Matheus com a senha 2. Realizar o atendimento, chamando o Deborah com a senha 3. Se eu for atender novamente, ele vai dizer que não existem clientes mais para atendimento. É basicamente isso o programa, certinho? E bons estudos, e tem outro exercício para vocês fazerem também, tá aqui, de lote, e até mais, até a próxima.